Fala família Global Tech, tudo bem com vocês? Família, eu vou fazer um dimensionamento para um cliente e estou aguardando a localização dele. A localização que ele me enviou, eu clicava, não dava em nada, estou aguardando aqui. Enquanto isso, eu estava dando uma avaliada nos comentários no YouTube. Vocês lembram desse vídeo aqui, ó? Exatamente desse vídeo. O que acontece? Eu vou falar rapidamente aqui para vocês o que aconteceu comigo nesses dias agora. Então eu vi agora nos comentários que eu fiquei observando. E você só é valorizado se você se valorizar primeiro. Isso é lógica. Isso é igual 1 mais 1. Tá certo? Então o que está acontecendo? O colega colocou que... Ele fez uma colocação dizendo que não, ninguém paga isso. Você está em outro mundo. E outra coisa, a mão de obra é muito cara. Não consigo isso, não consigo aquilo. A partir do momento que você tem esse tipo de negatividade, você não vai conseguir mesmo. Quando eu falo para vocês que vocês precisam se tornar referência nesse mercado, é referência mesmo, tá? É referência. Por que eu tô falando isso? Eu fui fazer um trabalho com um rapaz numa manutenção, tá? Inclusive vou mostrar para vocês o valor que eu paguei. E por que eu paguei esse valor? Vou deixar para vocês aí. Eu levei o veículo para o camarada fazer a manutenção, trocar óleo da caixa de câmbio, colocar um kit de trocador de calor, o que mais? O líquido de arrefecimento, eu tinha até mencionado nos vídeos atrás sobre isso, mas eu não deixei detalhado. E o que aconteceu? Por que eu não fiz o serviço com o rapaz aqui de perto? Porque não tem referência, entendeu? Não tem referência. O que é a referência, Giovanni? É quando alguém falar em micro-ondas, em ventilador, em lavadora, em qualquer tipo de manutenção em eletrodoméstico, vai lembrar de você, entendeu? Você precisa se tornar referência dessa forma, exatamente. Eu estava enviando para um colega aí uns áudios da mentoria e falando sobre isso. Ele com dificuldade, poxa professor, eu estou entrando agora e tal, já tenho um espaço aqui na minha casa, eu não estou podendo ir para um ponto comercial movimentado, porque está meio caro. No início eu falei, você não precisa. Você tem um espaço na tua casa que você consiga oferecer para o cliente aí, pelo menos um cafezinho, uma água, onde ele pode ficar sentado. Oferecer também um serviço expresso. O que é um serviço expresso? Eu tenho um serviço aqui que é o seguinte: 30 minutos o micro-ondas do cliente vai estar pronto. Lógico, a não ser que seja uma coisa muito complexa. Um transformador pegou fogo, magneto, muita coisa. Mas relé de potência, microchave de porta, qualquer coisa simples ali, um capacitor, diodo, fusível de alta, fusível de entrada, tudo isso dá para fazer. Então, não mudando muito rumo aqui, falando para ele o seguinte: você precisa avaliar a tua concorrência. Tá? O teu concorrente não é teu inimigo, ele se torna para você uma referência, mas ele pode ser uma referência boa ou ruim, né? Porque tem coisa que você não pode se espelhar. Então, por exemplo, quando eu estava trabalhando em Manaus, que eu comecei a visitar na mesma rua os meus concorrentes, inclusive a gente é amigo até hoje, e comecei a observar o que eles não tinham ali, o que eles não ofereciam para o cliente deles. Por exemplo, cafezinho, não ofereciam um cafezinho, não ofereciam uma água, não ofereciam ali um conforto, essas coisas. Vocês vão observar que realmente, cada dia que passa, a gente tende a melhorar mais. O rapaz aqui de perto, ele me cobrou R$700 para fazer um trabalho, que era colocar o óleo na transmissão, caixa de transmissão, tá? O que mais? Água, fazer limpeza no sistema de arrefecimento e colocar um kit de trocador de calor. Isso aí, cobrou R$700. Perfeito. O que mais eleva o valor seria o kit, né? A troca do kit, a mão de obra do kit, que é um kit de trocador de calor. Isso está aparecendo para você. Só que quando eu fui pesquisar sobre o rapaz, eu vi bastante comentários de pessoas que falavam do defeito, do serviço dele. Fui lá, demorou me atender, deixei o carro, fui pegar no outro dia. Quando eu cheguei tinha um arranhado ali, um arranhado aqui. Aí eu fiquei preocupado. Ele é perto, a assistência dele é aqui pertinho, aqui de onde a gente está morando. O que eu fiz? Eu comecei a pesquisar e fui buscar referência. Encontrei essa loja que aparece para vocês aí, ó, tá? Que é a Master A, tá? Master A. Peguei, fui verificar o valor que eles cobravam. Me cobraram esse valor que aparece para você, R$2.416 em um serviço que o rapaz me cobrou 700. Ele falou, eu faço para o senhor R$700. Se eu deixo o carro aí hoje, amanhã o senhor pega. E procedência, né? Qual é a procedência? Quando eu entrei nos comentários dessa empresa que eu mostrei para vocês, a Master A,
nas redes sociais e principalmente no YouTube, comecei a observar muitos comentários positivos sobre eles. Aí eu pensei, cara, eu vou deixar o carro aqui porque é mais em conta, mas o camarada não tem referência, tem gente falando mal do serviço dele, ou eu vou deixar no outro, né, que me cobrou R$ 2.416. Por quê, Giovanni? Além da referência, me deu garantia, tá? Colocou no carro um óleo de procedência, fez uma higienização no sistema de arrefecimento, tá? Fez tudo o que precisava fazer. Aí vem a pergunta, por que você precisa se tornar referência? Para que você não fique mendigando. Eu vejo um monte de técnico falando, ai, professor, eu tenho medo de cobrar no micro-ondas, de cobrar 150 para trocar uma microchave, trocar um relé. Ele tem medo, ele tem receio. Por que ele tem receio? Porque ele não acredita nele mesmo, ainda. Vai chegar um momento que ele vai acreditar, isso é normal. O tempo vai fazendo isso. O tempo se encarrega de preparar a gente para isso, tá certo? Então, opa, chegou a nossa localização aqui, família. Mas deixa eu finalizar com vocês aqui. O tempo vai se encarregar disso, fazer você se tornar referência. Só que é muito bom a gente aprender com os erros dos outros. Porque se você mesmo tiver que errar para poder aprender, é muito complicado. Como eu errei muito no início. Muito mesmo. Então hoje é muito mais simples você não errar tanto quanto alguém que já passou ali, já errou. Você pega aquele exemplo. Tem gente que tem medo de cobrar, que nem o colega estava falando, ah, você cobra 280 para trocar uma eletrobomba na casa do cliente. Eu falei sim, cobro R$280. Isso de uma lavadora comum, que a eletrobomba custa R$25, R$20. Eu cobro 280, gente. 280. Eu tenho visita. Eu visito o cliente, eu ofereço para o cliente uma garantia diferenciada, tá? Eu ofereço para o cliente agilidade no serviço, entendeu? O cliente lá, o cliente quer para ontem, o cliente não quer que você fique enrolando com o equipamento dele. Então o cliente me ligou, falou o seguinte, a lavadora dele não está centrifugando. Aí fiz mais algumas perguntas para não poder ter que voltar aqui. Aí deduzi, por tudo que ele falou, tá, pelo tempo da lavadora, que é a eletrobomba que está com defeito. A eletrobomba está com defeito e como ele mostrou que a lavadora está balançando um pouquinho, eu vou levar as tirantes laterais. Mas já cobrei um valor, já acertei com o cliente. O cliente, ele quer referência. Tá? Às vezes você pensa que o cliente quer um preço melhor. Ah, o cliente quer um precinho assim. Não, o cliente quer serviço, quer que você resolva o problema dele. O que você precisa ser de fato? Se tornar referência em solucionar problemas dos outros. Isso vai fazer você ganhar muito dinheiro e vai fazer você se tornar referência. Vocês viram? Na Master A me cobraram 2.416. Eu não pedi desconto deles, não pedi nada de desconto. Tá? E por que eu não pedi? Porque eles são referência. Os caras são referência. Não é porque eles são grandes, eles, tem uma loja grande, tem um galpão muito grande. Não é por isso. Eles poderiam ter um galpão muito menor, tá? Mas são todos organizados, tá? Bem organizado. Então se você abre um negócio, por mais que seja na tua casa, seja organizado, tá? Você vai impressionar o cliente. O cliente vai chegar, ter um lugar para ele sentar, ter um cafezinho, ter uma água. Ele tá vendo ali que você também vende peça, tem peça nova, entendeu? Isso faz com que o cliente acredite em você. Isso faz você se tornar referência. Credibilidade é importante. Indicação. O que faz o teu negócio ir para frente? Indicação. Não adianta, gente. Se o teu cliente, que você fez um serviço para você, que você fez um serviço para ele, se ele não te indicar, é sinal que tem uma coisa errada. Porque o cliente não cobra nada para fazer um comercial para você, para te indicar. Não cobra nada. Mas para isso, o cliente precisa realmente acreditar no teu trabalho, acreditar em você. Exemplo, eu fui trocar a buzina do carro, uma das buzinas apresentou problema e ficava falhando na hora que você buzinava. E aí levei para um camarada, sabe o que aconteceu? Ele precisou tirar a frente do veículo. Quando eu vi ele fazendo isso, ele pegou, desparafusou tudinho, pegou o para-choque, colocou lá no chão. Desse jeito, ele chegou lá em cima dos negócios e colocou lá. Fiquei observando aquilo ali, eu não aguentei. E fazendo isso na frente do cliente. Você imagina o que esse tipo de profissional não faz por trás do cliente? É complicado. Então isso é referência. Não adianta. Já falei e vou repetir para vocês. Se você quiser ganhar
5, 10, 15, 20, 30 mil reais por mês com um eletrodoméstico, você precisa explorar as vertentes de ganho. Você precisa consertar bem, se tornar referência, garantia, peça nova, nada de gambiarra. Senão você vai ficar do lado dos 95%. Que é 95%, Giovanni? Um monte de profissional de várias áreas que só fazem para comer mal e pagar algumas contas e fica nesse ciclo vicioso a vida toda. Daqui a pouco ficou velho, não tem uma aposentadoria privada, não pagou nada, entendeu? Tem a velhice comprometida. Por quê? Porque se você faz de qualquer jeito, o resultado, não espere outro, vai ser de qualquer jeito, você vai ter um resultado meia boca. Os 5% que eu falo é você fazer o quê? Montou a tua assistência, explora todas as vertentes de ganho que aquele mercado te oferece. A gente está falando de eletrodoméstico, manutenção, é venda de equipamento. Por exemplo, vocês sabem que eu gosto de comprar um eletrodoméstico, tá? Coloco ali uma eletrobomba, seja uma lavadora, seja um micro-ondas, coloco para funcionar e revendo. Isso é uma forma de ganho, isso é uma vertente dentro da assistência. Outra coisa, consertar. O maior lucro da assistência é em conserto. Pensa comigo no gigantesco lucro que você passa a ter. Olha só, o gigantesco lucro que você passa a ter, muito mais do que muitos investimentos. Você pega um valor hoje, exemplo, você pega 80 mil reais, você coloca aí um tesouro direto, você coloca para render. Isso vai te render em aproximadamente um ano, 80 mil reais, vai te render uma bacatela aí de 10, 11 mil reais em um ano. Se render isso, tá? Quando você for retirar, você vai pegar uns 7 líquido, mais ou menos. Aí você pega, você que trabalha com conserto, olha o gigantesco lucro que você tem. Eu não estou dizendo que não é para você investir. Eu faço investimento, eu tenho alguns investimentos. Mas às vezes é melhor você pegar um dinheiro que você tem, comprar peça e consertar, tá? Fazer ciclar, tá? Fazer isso aí. Compra a peça, troca no equipamento do cliente, compra mais peça e vai fazendo isso. Exemplo, uma eletrobomba te dá um lucro de 200 reais, líquido. Na pior das hipóteses, eu cobro 280. Mas uma eletrobomba de 25 te dá um lucro de 200. Ou seja, você investiu 25 reais, 25 para ganhar 200. Nenhum negócio no mercado hoje, por melhor que seja, te oferece um lucro nem um terço desse valor. E se te oferecer, tem risco. Esse negócio não tem risco. Tá? Ah, Giovanni, mas eu não sei cobrar. Você precisa cobrar, olhar no olho do cliente. O cliente chegou, minha lavadora, ela tá lavando só para um lado, não sei o que está acontecendo. É o capacitor. Um capacitor tá 12, 15 reais. Se você comprar de quantidade, você tem um preço melhor. Aí você fala para o cliente, poxa, eu cobro 80 reais, dá para o senhor 80 reais? O capacitor tá 15, eu quero cobrar 80 de mão de obra. Não, olha no olho do cliente. Para trocar. E outra coisa, vende benefício para o cliente. Eu não vou trocar só o capacitor do cliente. Não. Cheguei na máquina do cliente, ela está girando só para um lado. O que eu faço? A máquina está girando só para um lado. Ok. Aí observei lá, o capacitor está ruim. Aí fiz uma análise ali, dei uma verificada na lavadora e descobri que a correia está desgastada. A correia está desgastada. E quem entende lá é você, não é o cliente não. Não é o cliente falar para você, troca só o capacitor aí, tá? Não. Vi que a correia está desgastada. Eu vi que uma das tirantes laterais, ela está rasgada. Tá? Vender benefício. Eu chamei ele e falei, seu Cláudio, é o seguinte, eu vou trocar o capacitor. O problema principal, você tem que jogar limpo com o cliente. Não adianta você inventar moda. Seu Cláudio, o capacitor realmente está ruim, está esgotado. Porém, tem um detalhe que faz diferença. As tirantes laterais são importantes na hora que a lavadora está centrifugando. Então, essa aqui está rasgada. A gente vai trocar um kit. Você tem que falar assim, a gente vai trocar um kit, pronto. Você vai passar um orçamento para ele. Outro detalhe, essa correia tem desgaste. Se fizer a troca dessas peças aqui, sua lavadora, você vai ficar tranquilo, você não vai ter problema tão cedo. Lógico que a minha garantia é em cima dessas peças. Quanto é que eu cobro em um serviço desse? 300 reais? Depende, às vezes você vai visitar um cliente a 20 km, você tem gasolina, você tem despesa, você deixa aqui, você está na assistência, você deixa de produzir aqui e você vai produzir para o cliente, entendeu? Tem que valorizar. Então, seu Cláudio, 250 reais dá para fazer, capacitor, correia, isso e outro, tá? 250 reais, perfeito. E de quebra, eu ainda posso fazer para o cliente uma limpeza na lavadora dele ali. Posso fazer, não tem nenhum problema. Faço uma higienização, uma limpeza, saco o agitador, não sei. Você tem que vender para o cliente aquilo que ele precisa, tá?
Não aquilo que você precisa vender para ganhar dinheiro, mas aquilo que o cliente de fato precisa, porque o cliente é esperto. Se você tenta dar para cima dele para tentar ganhar em cima do cliente, você não vai ganhar, não adianta. Só um minutinho, família, só responder rapidinho aqui, só um minutinho. Certinho. Então onde a gente estava? Benefício, tem que vender benefício para o cliente. Eu não vou na casa do cliente trocar só uma eletrobomba. Aí muitos criticam, falam o seguinte: poxa, professor, R$280 para trocar uma eletrobomba? Não é a eletrobomba que está em jogo. Ah, é uma eletrobomba? Não, gente. Eu valorizo o meu cliente. Se eu valorizo o meu cliente, eu não quero esse meu cliente só para um único serviço, para o primeiro serviço, não. Cheguei lá na lavadora dele, eu vi que a eletrobomba está ruim, não está centrifugando por causa da lavadora. Fiz outra análise aí na lavadora do cliente, descobri que ele tem o pezinho da lavadora ali, o nivelador, ele está quebrado, entendeu? Está com folga. Isso compromete o funcionamento. A lavadora, quando vai centrifugar, fica balançando, desnivelada. Chama o cliente e fala: a gente vai trocar isso para a lavadora ficar boa. Lhe dou garantia, a peça é nova e original, tá certo? E custa R$280. Acabou. R$280. Vamos somar. Vamos somar. Eu troquei uma eletrobomba de R$20. Você que é cliente que tá me assistindo, veja bem, eu troquei uma eletrobomba de R$20. Troquei ali na lavadora o kit de pés, tá? Um exemplo, o kit de pés da lavadora. Troquei nela ali as tirantes laterais. Cobrei R$280. Eu saí daqui de casa, tava produzindo. Outra coisa, eu não enrolo. Se o cliente me liga, eu vou lá e faço serviço, tá? Não tem esse negócio de, para amanhã eu trago uma peça, amanhã eu trago isso. Na garantia, não tem negócio. Na garantia, se der alguma coisa, não tiver aquela peça, eu até devolvo o dinheiro do cliente. Tem que ser feito dessa forma. Trabalhei em Manaus por 23 anos. Você sabe o que é isso? É uma vida. 23 anos em Manaus. Cheguei em Manaus em 97. Imagina, cheguei em Manaus em 97. Constituí família em Manaus. Eu sou de Rondônia. E o que aconteceu nesse tempo todo? Assistência. Tá? Trabalhei empregado por um tempo, né, e fui aperfeiçoando. E em 2004, 2006 foi um boom assim na minha vida, uma mudança gigantesca para mim, tá? Porque eu ganhava salário na época, né, e exemplo, quando eu comecei a trabalhar em 98, 99, eu estava capengando ali, consertando os ventiladores, juntando na rua e tal, e vendia esses ventiladores que eu consertava na rua. Você lembra aqueles ventiladores importados, chinês, que tinha um pé assim, ó? Exatamente. Aquele de coluna. Consertava muito aquele ventilador e vendia, consertava, vendia e tal. Então em 2004, 2005 houve uma mudança muito grande. Eu lembro que eu fui para uma empresa, eu fui para tipo um workshop, eu não lembro exatamente aqui. Eu fui convidado, né, por um colega de uma assistência técnica. E nesse workshop a minha mente abriu de tal forma que eu vi onde eu estava errando. Eu estava patinando na vida. Aí as coisas começaram a mudar. Tá? Não adianta, gente. Se você não te valoriza, o cliente não valoriza. Outra coisa, as autorizadas. Onde foi que eu me espelhei para cobrar os valores? Autorizada. Eu ligava para os colegas da autorizada e falava assim: Joelson, vocês estão cobrando quanto aí para trocar uma eletrobomba? Ah, Giovanni, aqui um exemplo, como se fosse hoje, vamos deixar no nível de hoje. Ah, Giovanni, aqui a eletrobomba, se for na casa do cliente, a gente cobra 380, 400 reais para trocar uma eletrobomba. Beleza, o que eu fazia? Pô, se eles estão cobrando isso, eu já uso como referência. O seu Cláudio chegou, eu falei: seu Cláudio, é o seguinte, esse serviço não autorizado, ele custa em média 400 reais, tá? 400. Então, o cliente já tem esse nível, né? Pô, 400 reais não autorizado, eu lhe faço por 280, com peça, tudo, garantia, visita, tudo. Fechamento de serviço, não tem pra onde correr. Ah, eu perco serviço se eu cobrar caro. Não perde, não. Você não perde serviço. Cliente bom não te deixa. Ah, o cliente vai fazer o serviço porque eu estou mostrando as peças. Não faz. Quem faz serviço é o cliente que não tem de fato dinheiro, não vai te pagar, não adianta, tá? Nunca vai te pagar bem, aquele cliente que não tem dinheiro naquele momento. Cliente, outra coisa, cliente pirangueiro. Tem muito cliente pirangueiro. Qual é o cliente pirangueiro, Giovanni? O pessoal chama muito na minha região, né, em Rondônia. Cliente pirangueiro é aquele que ele não valoriza a tua mão de obra, não te valoriza como profissional. Esquece, você pode fazer o melhor para esse cara, ele sempre vai tentar tirar dinheiro da tua mão de obra. Acabou. Esse aí eu não quero, tá? Esse tipo de cliente eu não quero, com todo respeito.
Porque, por exemplo, você viu quanto eu paguei? Eu paguei R$ 2.416. Por quê? Porque eu valorizo o trabalho dos outros. É a área dele, é a área do rapaz, né? E são referência no mercado. Não vai me dar trabalho, me deu garantia, tudo certinho, nota fiscal de serviço, tudo correto. Referência. Eu faria com o rapaz aqui de perto? Faria, lógico, se ele tivesse referência, se ele tivesse boas recomendações. Mas não, quando a gente foi, eu com a minha esposa, fomos observar nas redes sociais dele, do nome dele, aí eu vi um monte de reclamação. Então, uma coisa que eu falo para vocês, qualquer negócio vai ter reclamação, vai. Mas quando você tem ali 60%, 70% de reclamação, não tem como. Se você é um bom profissional, você pode fazer da melhor forma possível. Você pode ser o cara top no mercado. Vai ter 1, 2, 3 reclamações no meio de 100. É normal. Isso é muito normal, tá? Se fosse assim com o rapaz, teria feito serviço com ele. Eu não deixaria de fazer. Mas quando você tem 60%, 70% de reclamação, esquece. Entendeu? Então, te valoriza como profissional. Esquece de quem está falando. Vai lá e faz teu nome acontecer. Vai na concorrência. Como que a concorrência trabalha, Giovanni? A minha concorrência aqui, fui entrar na eletrônica do rapaz ali. Meu irmão, é televisão jogada para tudo que é lugar. Tá? TV jogada, ventilador ali no chão, quebrado, um monte de coisa. O cliente não consegue nem entrar na tua assistência de tanto bagulho, velho, desnecessário. Você vai ganhar dinheiro assim? Não vai ganhar dinheiro. Nunca. Você tem que mudar. Tá? Então já entrei em assistência que eu fico assim arrepiado, tá? Não dá para aguentar aquilo, não tem como. Eu chamo a atenção, eu não aguento, Já cheguei em assistência, aí falei pro camarada que ele tava precisando de uma mentoria. Eu falei, você tá precisando de uma mentoria aqui dentro, e você tem uma boa demanda, eu vejo gente chegando toda hora na tua assistência, mas você tá precisando de uma mentoria. Eu não falei para ele da bagunça e tudo, né? Mas você tá precisando de uma mentoria, né? Você precisa ser mentorado, rapaz, não é caro, uma mentoria não é caro. Dentro do teu negócio, dentro do teu segmento, a mentoria para te orientar, para te ter um aproveitamento maior dentro do teu negócio. Às vezes você deixa dinheiro embora, tá? Deixa dinheiro pro ralo, a oportunidade está batendo na tua porta, mas você só está ganhando aqui, ó, você só está ganhando desse lado. Aqui você não ganha, está indo embora. Aqui você não ganha também, está indo embora. Você só ganha aqui, mas o esforço que você está fazendo é o mesmo. Só basta você mudar algumas coisas ali que a coisa começa a funcionar redonda e você passa a ter um ganho excelente. Família, eu estou indo lá, tá bom? E é isso aí, família. Se valoriza. Você profissional precisa se valorizar. Não importa o que vão falar. Quem vive a sua vida é você, tá? Esquece o que vão falar. Agora, se alguém falar alguma coisa de você e você tiver analisar ali uma crítica construtiva, poxa, uma crítica construtiva, tem que saber o que é uma crítica construtiva e o que é um hater, né? A pessoa que tá ali só para te xingar, te fazer mal e etc. Agora o camarada chega ali, poxa, Giovanni, tu poderia melhorar nisso, nisso e nisso, né? Poxa, eu vou estudar essa possibilidade. O cara tá querendo o meu bem, ele tá falando que se eu melhorar, a coisa fica redondinha, né? Então, beleza, crítica é importante. Família, eu vou ali, um abraço, Deus abençoe e vamos avante.